essa decisão. É uma decisão extremamente forte. É uma decisão que, na minha opinião, beneficia a extrema-direita, porque faz com que um grupo hoje que tenta civilizar o país realmente passe a imagem de truculência, de muita força. Então, toda vez que você usar o poder, quem tem poder deve usar sempre o poder com muita moderação. Muita moderação. Porque se você exagera, tem uma reação. Isso tem uma reação. Não vai... É que eu sempre digo, você não pense que a extrema-direita ela não está organizada, ela não está engajada, ela tem um engajamento assim, enorme. Eu vi isso quando eu cobri em fevereiro aquela manifestação na Paulista. E você via que eles tinham um discurso uniforme, muito uniforme, e falavam muito já naquela ocasião da questão da liberdade de expressão. Então, nós vivemos um paradoxo. Justamente a extrema-direita, ela é um sinônimo até do autoritarismo, da negação de direito, defendendo um direito, que é um direito mais importante depois do direito à vida, que é o direito à liberdade. Ela aparece divulgando isso. Você pensa que isso não tem repercussão no eleitor de esquerda, porque entende, tem mais consciência. Mas quem decide a eleição, como eu já disse aqui, e não há outra forma, decide a eleição é 10% da população brasileira. Porque você tem 30% que estão engajados de um lado, você tem 30% que estão engajados do outro, 60%. Você tem 20% que não vota. Não vai, ou vai, vota branco ou vota nulo. 20%. E você tem 20% que fica observando. E aí vê quem está exagerando, quem não está exagerando, vê quem pode ter uma proposta melhor, quem não tem, o que vai ser melhor para a minha vida. E ali você tem, então, desses 20%, se você conseguir um pouco mais de 10%, um pouquinho mais de 10% mais um, você ganha a eleição. E eu estou dizendo para você que é o seguinte, querem transformar o Brasil, que o Brasil não precisa disso, querem transformar o Brasil em pária. Porque quando você olha, você tem uma medida como essa, por exemplo, não, o Brasil possivelmente é o desejo do Elon Musk. Ele está desejando fortemente que o Alexandre de Moraes derrube a Rede X. Mas ele está desejando, ele quer isso. Porque aí tem um discurso mundial. Um discurso mundial, dizendo, olha, ali é um lugar onde a rede não pode funcionar livremente. E aí você vai para o outro lado dos 10%, entendeu? Dos 10%. Quando você vai dos 10%, fala assim, não, mas aí exagerou já, entendeu? Isso tem um efeito inverso. Tem efeito inverso. Então, nós, faz 4 anos, quanto tempo faz? Quando foi votado o HC, que impediria a prisão do Lula, o Alexandre de Moraes votou negando o HC. A maioria do Supremo, 6-5, negou. A Rosa Weber mudou, inclusive, o voto dela, o entendimento dela, disse que votava pela colegialidade. Estava lá. Então eu vi o massacre que foi, e aí eu vi naquela época a esquerda dizendo, na época, que aquilo era uma decisão equivocada, errada, e era mesmo, foi um erro judicial, não podia ser preso. E veja que agora estamos todos defendendo uma medida com uma força excessiva. Joaquim, Claro, discordo. Deixa só para ver se eu entendi, assim, o teu posicionamento é um posicionamento estratégico, né, no sentido de que o banimento... Não é estratégico, é de fundamento, é de princípio, moral, ético, constitucional, entendeu? É isso. Agora, eu vou dizer para você, o que eu quero dizer? É claro que você tem mecanismos, e deve fazer isso, aprovar mais legislação, é claro que a rede social, esses donos de plataforma, eles não estão acima de determinado país, eles não são, é claro que eles têm que se submeter aos países, mas eu quero entender se você pode bloquear recursos de uma outra empresa. Entendeu? Se você pode fazer isso. E se isso não é uma luta que quase pessoal. Isto é, você pode decretar a prisão do Elon Musk, porque ele não está cumprindo. Você pode fazer isso. Agora, você pode entrar numa outra empresa? Eu estou falando isso porque é tiro no pé. É tiro no pé. E aí, eu queria até trazer um pouco, porque o Elon Musk não vai ceder. O Alexandre de Moraes também não vai ceder. Então, estão se discutindo já. Então, eu até passei umas matérias para você, que a gente tem que entender agora os dois perfis, é isso que eu gostaria de falar. O Elon Musk é o segundo homem mais rico do mundo. Então, tem um patrimônio de 180 bilhões de dólares. Se ele perder 50 dólares, se ele perder 100 bilhões de dólares no Brasil, vai fazer muita diferença. Entendeu? O cara fica com 80 bilhões de dólares. E aí você tem uma coisa que é assim, o cara comprou o X para fazer
militância de extrema-direita e nós estamos caindo numa armadilha. Isso faz parte da militância de extrema-direita. O cara está se apresentando como defensor da liberdade. E está caindo nessa armadilha. Está caindo nessa armadilha.